Olá, acompanhe nesta edição. O direito ao transporte interestadual gratuito para deficientes físicos nem sempre é respeitado pelas empresas de transportes e muitos desses casos chegam à Justiça Federal. E no quadro Educação Corporativa, saiba o que é o direito constitucional de resistência. Na entrevista desta semana, a juíza federal Clara Pimenta Alves destaca a importância dos cursos de formação e os desafios que serão enfrentados pelos novos juízes que ingressam na magistratura federal. Está no ar Inteiro Teor, um programa do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O transporte público urbano e interestadual gratuito é um direito das pessoas com deficiência. Entretanto, algumas empresas de transporte público vêm desrespeitando a lei, levando o usuário a recorrer à Justiça Federal para garantir seus direitos. Acompanhe na reportagem. Há 10 anos, Raluilde Ferreira teve a vida transformada de uma hora para outra. Ele ficou tetraplégico. Durante o treino de capoeira, ao realizar um salto, bateu a cabeça. A medula óssea foi afetada, mas como a lesão não foi a mais grave, ele teve uma evolução no estado de saúde. O meu tratamento foi difícil só no começo, mas depois que eu vi a evolução, né, que a minha é parcial, só inchou a medula, né, não foi quebrada totalmente. Agora, pra mim, né? Porque tetra eu não sou mais, né? Eu já tenho força nos braços, tudo. A evolução foi ótima. O assistente administrativo recebeu tratamento em um hospital, que é referência em Brasília, e também fez fisioterapia na associação em que trabalha atualmente. Durante o tratamento, surgiu a necessidade de prosseguir o atendimento médico em São Paulo. Neste caso, ele poderia viajar de graça. Isso porque existe um benefício que garante às pessoas com deficiência o direito de usar os transportes rodoviário, ferroviário e aquaviário gratuitamente. O passe livre interestadual ajuda bastante, de acordo com ele. Quando eu fiquei sabendo, eu já estava no hospital, a assistente social já tirou para mim. O colega de trabalho de Raluilde, Estônio Oliveira, também utiliza o benefício. Ele veio morar em Brasília e, para continuar visitando a cidade de origem, precisa muito dessa garantia. Foi na época que eu recebi pela TV mesmo, né? Foi até anunciado, o governo anunciando que tinha passe livre, né? Aí eu corri atrás, né? Até acho que, como eu trabalho na instituição nessa época, eu recebi o formulário, né? Dei entrada, com 3 meses já saiu já, entendeu? Aí eu só faço a renovação só. Com certeza melhor assim, muito bom, entendeu? Tudo que vem ajudar em prol da gente é bom, entendeu? Porque geralmente, por exemplo, eu sou aposentado, tenho meu salário mínimo. Então, isso já vem me ajudar bastante. Se fosse pagar transporte, por exemplo, né? Qualquer coisa, dentro aqui, se eu for no médico, por exemplo, vou fazer uma consulta. Mas nem todos têm essa mesma facilidade e recorrem à justiça, como um caso que chegou ao TRF da Primeira Região. Uma pessoa com deficiência motora teve o pedido negado pelo Ministério dos Transportes. Mas a 6ª turma julgou que o passe livre interestadual é um direito para qualquer pessoa com deficiência e de baixa renda. Esse advogado, presidente da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da OAB-DF, detalha melhor a lei. Na lei não. A lei determina de forma muito clara. Pessoa que tenha deficiência física, pessoa que tenha deficiência mental, auditiva ou visual, ou renal crônico, desde que devidamente comprovado. Comprovou que tem isso, passamos para o segundo requisito. É deficiente. Não importa se é deficiência leve, média ou grave. Porque às vezes você pode achar que é uma deficiência leve e não tem direito. Não importa. Se for deficiência leve, média ou grave, é deficiente. Agora, o segundo requisito para que ela tenha acesso e direito a esse local é a sua renda. Ela tem que ser carente, não pode receber mais do que um salário mínimo. O coordenador do programa Passe Livre do Ministério dos Transportes explica como a pessoa com deficiência deve proceder para obter o benefício. Ele deve
visitam o site do Ministério, que lá está disponível os formulários necessários para o preenchimento e encaminhamento ao programa, para análise, ou pode ligar solicitando um kit diretamente ao Passe Livre, que pode ser o telefone 2029-8034. Tem que ir ao hospital, procurar um médico especialista no tipo de deficiência para que possa dar o atestado médico dele, classificando o tipo de deficiência dele. A recomendação do Ministério dos Transportes é que a pessoa com deficiência chegue no mínimo 3 horas antes ao local de embarque. Isso porque em cada veículo são reservados apenas 2 lugares. O usuário também não pode esquecer de renovar a cada 3 anos o benefício. Estônio conta que sempre chega com antecedência, mas já pagou para obter a passagem, porque o passe estava vencido. Um tempo atrás eu paguei porque eu não tinha vencido, né? E me esqueci de renovar, então eu paguei a passagem normal mesmo. Tem coisa até que eu não estou com tempo de muito correr atrás, não. Porque às vezes tem que ir atrás de documento, alguns comprovantes, laudo médico, etc, né? Estônio nunca teve dificuldades para viajar, mas já ouviu relatos de amigos que tiveram problemas por parte das empresas que dificultam a aquisição das passagens. O secretário de Direitos da Pessoa com Deficiência confirma a importância desse direito. É uma conquista das pessoas com deficiência desde 1994, pela Lei 8899, é o acesso aos transportes. As empresas sempre reclamam que fica difícil de cumprir. Quanto às empresas que se recusam a conceder a passagem, o secretário dá orientações ao usuário. Acho que tem que denunciar, acho que pode denunciar aqui para a gente, para o Disque 100, né, o Disque Direitos Humanos, nós acompanhamos, nós notificamos. Pode também procurar diretamente o Ministério Público para garantir os seus direitos. Ele existe desde a Grécia Antiga até a atualidade. Depois do intervalo, conheça o direito constitucional da resistência. Vamos agora a um giro pelas decisões de primeiro grau da Justiça Federal. A Justiça Federal do Acre determinou que o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito do Estado, anule as multas e devolva os valores pagos por usuários das rodovias federais que sofreram penalidades aplicadas pelo departamento. Ao analisar o caso, o juiz federal Naiber Pontes de Almeida, da primeira vara do Acre, destacou não ser competência do DETRAN fiscalizar rodovias federais. Tal atribuição é responsabilidade do DNER, Departamento Nacional de Estradas e Rodagem. O magistrado concedeu o prazo máximo de 60 dias para o cumprimento da determinação judicial. Em caso de descumprimento, o DETRAN terá que pagar multa de R$ 200 por dia. A Justiça Federal da Bahia garantiu o direito de propriedade à moradora que reside há 60 anos em um imóvel urbano construído em Feira de Santana. Parte da casa está em área de domínio da linha férrea, na qual era explorada pela extinta Rede Ferroviária Federal. De acordo com o juiz federal da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Feira de Santana, não há mais prestação de serviço na linha férrea devido à extinção da rede ferroviária. Além disso, todo o trecho já está ocupado por particulares e vias públicas. Por essa razão, o magistrado decidiu que o direito de posse da propriedade continue com a moradora residente. Em Minas Gerais, a Justiça Federal impediu que as operadoras de telefonia interrompessem o serviço de acesso à internet móvel quando a franquia contratada for atingida. A medida vale no caso dos contratos fechados pelos consumidores do Estado antes da vigência da Resolução 632 de 2014 da Anatel. Nas adesões feitas depois deste período, a interrupção do serviço só poderá ocorrer se constar nos termos do ajuste a informação clara e expressa sobre as novas regras. A Justiça considerou que a alteração unilateral dos contratos já assinados, que previam acesso ilimitado à internet, viola os direitos fundamentais dos consumidores, lesando os princípios da boa-fé objetiva, da confiança, entre outros. As operadoras que não cumprirem a decisão dentro de 20 dias terão que pagar multa diária no valor de R$ 20 mil.
nosso espaço de educação corporativa, a analista judiciária Cláudia Rezende fala sobre o direito constitucional de resistência, tema do livro de sua autoria, resultado de trabalho de mestrado na Universidade Federal de Pernambuco. Acompanhe a reflexão sobre este interessante assunto, que vem desde a Grécia e continua atual. O direito de resistência, ele é decorrência de um conflito. De um lado, nós sentimos o dever, a obrigação de cumprir as ordens que vêm do Estado. Do outro lado, nós temos um direito, um sentimento natural de justiça. Quando essas normas que vêm do Estado estão de acordo com esse sentimento natural de justiça, então está perfeito. Agora, pode acontecer dessas normas que vêm do Estado contrariarem esse sentimento natural de justiça. Esse conflito, ele é tão antigo quanto a ideia de homem, de sociedade, e ele é identificado em duas obras clássicas gregas. Na tragédia de Sófocles, Antígona. Nessa tragédia, Antígona desobedece uma lei do tio dela, do Creonte, e ela sepulta o irmão e presta as honras aos mortos da época. Quando ela vai ser julgada pelo tio, ela fala para ele que ela prefere ser condenada por ele do que pelas leis de Zeus, que é o deus grego na época. No outro lado, nós temos o diálogo Critão de Platão, que também é traduzido como dever. Nesse diálogo, Critão, que é um amigo de Sócrates, ele vai visitar Sócrates na prisão, avisando que a sentença dele de morte já está para ser executada. E ele sugere a Sócrates que Sócrates fuja de Atenas. E Sócrates tem um diálogo com as leis de Atenas e ele chega à conclusão que é mais fácil, que ele quer cumprir a sentença, porque contrariar uma norma, uma lei, é a mesma coisa que assassinar o pai e a mãe, e ele aceita a sentença. Hoje, o direito de resistência, ele é reconhecido como um direito fundamental do ser humano. E está arrolado em constituições, como é o caso da portuguesa e da alemã, entre os direitos e garantias fundamentais. Na Constituição brasileira, ele também pode ser encontrado, reconhecido, através de uma interpretação sistemática da Constituição, como reconhecido de forma implícita. Era isso que eu queria falar com vocês sobre o direito de resistência. Até mais! Depois do intervalo, eu converso com a juíza federal Clara Pimenta Alves, da 2ª Vara da Seção Judiciária de Roraima, sobre a importância dos cursos de formação de magistrados. Novos tempos e novos juízes. Até já! Uma das palestrantes do curso de formação da Escola de Magistratura Federal do TRF da Primeira Região é a juíza federal Clara Pimenta Alves, que aborda aspectos de liderança na condução dos processos complexos da Justiça Federal. Vale destacar que esse curso é dirigido aos novos magistrados aprovados no 15º concurso do TRF da Primeira Região. Que aspectos serão abordados, doutora Clara? Perfeito, Vera. O objeto da palestra de hoje foi realmente ver como o novo magistrado ele deve assumir a liderança desses casos mais emblemáticos da Justiça Federal, como são as nossas ações de improbidade, as operações criminais complexas, ações civis públicas em matéria ambiental, por exemplo, mineração, causas indígenas. Então, o novo magistrado ele não pode deixar esse processo correr em secretaria como um processo normal e usual. Ele tem que avocar esse processo para a sua condução muito próxima, para que ele supervisione e redija essas sentenças, para que ele interaja com a comunidade, dando uma condução muito mais democrática para esse tipo de processo. Então, hoje a gente tratou de
como fazer com que esse processo tenha audiências públicas, conciliações diferenciadas e uma condução que saia do normal e do regular. E são processos mais complexos. Mesmo o magistrado recém chegando na Justiça Federal, ele já está capacitado para julgar esses processos mais complexos, como no momento que o novo magistrado ele é empossado e ele passa por esse curso de formação inicial, ele assume a competência federal plena. Então, ele não tem uma gradação de acervo fácil ou difícil. Então, ele assume toda essa gama de processos federais, e o que nós quisemos passar aqui hoje como uma mensagem, né, foi de que alguns processos diferenciados merecem uma abordagem diferenciada do magistrado. Agora também temos algumas questões, a primeira região é muito ampla, muito vasta, que são, digamos, na Amazônia tem mais crimes federais. Tivemos a especialização de varas ambientais. De certa forma, o magistrado está especializado numa vara, às vezes não pode ser mais produtivo, interessante. Como a senhora vê essa abordagem? Houve esse ciclo de especialização de varas, agora isso não pode ser uma coisa fechada e taxativa. Então, a gente tem que ver a demanda daquela localidade, se há quantitativo necessário para que haja uma especialização, o que varia muito de lugar para lugar. Então, não necessariamente a especialização é o remédio para um processo mais complexo. O que tem que acontecer de todo modo é um olhar diferenciado por parte do juiz. Então, o juiz tem que saber que a sociedade e a coletividade esperam uma resposta rápida, efetiva e diferenciada para determinados processos, e ele tem que focar e ir atrás desses processos dentro do cartório ou secretaria dele, dialogar com outros órgãos e instituições, porque aí ele vai construir uma decisão muito mais legítima e muito mais diferenciada, volto a repetir esse termo, reiterar. E ele chega preparado para decisões jurídicas, para o processo, mas ele se depara também, vai se deparar com a questão administrativa. Como que é essa questão administrativa que também passa a ser função do juiz? O juiz ele tem que fazer um gerenciamento endoprocessual, um gerenciamento dentro do processo, e ele também faz parte de um gerenciamento de vara e da própria relação dele com outros órgãos e instituições. Como a nossa região é muito grande, a gente tem um quantitativo de varas grande que não estão 100% providas, o nosso magistrado novo ele realmente acaba enfrentando questões de gerenciamento de vara muito cedo. Então, todas essas questões já estão sendo abordadas aqui ao longo do curso de formação. É importante salientar que o tribunal tem investido, tanto o tribunal quanto as instâncias de Conselho da Justiça Federal e CNJ, tem investido na formação inicial, porque a gente não tem essa abordagem gerencial no concurso para ingresso. Mas eu acredito que após 4 meses e com a vivência prática, efetivamente o novo juiz vai estar mais habilitado para lidar com essas questões. Agora, é claro que maturidade, sabedoria vem com o tempo, né? Então, ele vai estar preparado para o início dessa atividade. E são abordados aspectos como liderança, que tópicos são abordados na formação, nesse curso de formação para o novo juiz? É abordado tanto a liderança, o magistrado como gestor de pessoas, ele tem que ter essa capacidade de influenciar o ambiente de trabalho que ele convive, ele é um concurso para ser chefe, então ele tem que trabalhar o clima organizacional que o circunda. E também ele é um líder fora da jurisdição. A coletividade tem uma expectativa em relação à Justiça Federal. Então, a gente tem trabalhado essas duas vertentes no curso, tanto o magistrado como líder interno no ambiente de trabalho e o magistrado como líder na comunidade. Ele, inclusive, irá receber advogados. Como que é esse contato também dele, além digamos assim, da equipe que vai fazer parte do seu trabalho dentro da vara, esse contato no exterior, com a sociedade, com o advogado, também tem um preparo para ser trabalhado nessa área? Existe essa preparação, isso é um dos focos do curso de formação inicial, mas a gente tem buscado ir além, tá? O magistrado ele tem uma obrigação legal de receber advogados, ele tem uma obrigação legal de dialogar com as partes, mas o que a gente tem tentado fomentar aqui no curso para os novos juízes é que ele exerce uma certa liderança na comunidade, não uma liderança do juiz que está no meio da rua falando com as pessoas necessariamente, mas uma liderança através das decisões. Que as demandas sensíveis, que as demandas de juizado, as demandas de massa venham para a nossa justiça e que a gente devolva uma resposta rápida e com qualidade e com legitimidade. Agora, doutora Clara, o concurso ele prepara para os desafios que serão enfrentados por esses novos juízes? O concurso melhorou, a gente hoje tem o approach, a gente teve
o incremento de uma formação humanística no nosso concurso. Agora, é claro que ele ainda pode ser aperfeiçoado. Existe uma deficiência do nosso modelo de ensino jurídico, que é um ensino jurídico ainda muito baseado em gravação de conceitos, ainda muito formalista. Então, o concurso ele tem coisas para sofrer em termos de aprimoramento, mas ele realmente tem melhorado. E a gente tem, digamos aí, novos paradigmas, né? Não tem mais, digamos, uma parte do judiciário investe mais agora na conciliação, então não tanto naquela questão do conflito, do litígio. Esses juízes já chegam com essa visão também? Como a senhora vê? Sim, eu acho que já mudou muito. Então, o novo perfil, o juiz que ingressa agora, ele já sabe que a conciliação é um viés muito importante de solução processual. Então, já são juízes mais preparados para dialogar, já são juízes naturalmente mais abertos. E a própria mudança social nossa, de uma série de mídias e de uma comunicação muito mais intensa. Agora, a gente tenta aqui aprimorar isso e transformar isso numa condução processual realmente bastante democrática. E essas dificuldades que eles vão enfrentar, assim, nesse primeiro momento, passada a euforia do concurso, daí ele é nomeado, digamos, vai lá para a fronteira do país, essas dificuldades também psicologicamente são trabalhadas? Tem uma dificuldade grande de isolamento, tem uma dificuldade grande de complexidade de matérias, tem uma dificuldade grande de gerenciar pessoas. É claro que a gente não tem uma resposta pronta aqui. Por outro lado, é importante que quem faça o concurso para juiz federal já tem que saber que a nossa região tem essa complexidade, ela é uma região distante, ela é macro, mas a gente trabalha assim essas questões psicológicas, porque por um lado, se é uma experiência de grande isolamento, é uma experiência muito rica em termos profissionais. Então, esses primeiros 2 anos muitas vezes são duros, mas são 2 anos que são muito ricos para o resto da vida do magistrado. Para a senhora, como foi? Foi muito duro, né? Um ano de titularização em Boa Vista, em Roraima. Agora, como eu disse, mas experiências riquíssimas em termos de complexidade de causa. Eu trabalhei com causas indígenas, eu fui e visitei presídio, eu trabalhei em causas eleitorais. Então, eu acho que a experiência, a lição que eu tiro disso, eu não voltaria um dia atrás na minha escolha. Então, eu acredito que o novo magistrado, embora vá sentir em determinados momentos um peso, um isolamento, o todo da experiência é extremamente gratificante. Certo. Agora, como lidar também com a autoridade? Esse aspecto é abordado? Esse aspecto ele é abordado, existe uma expectativa social de que o juiz vai exercer uma determinada autoridade, mas o que a gente busca é demonstrar aos novos juízes que estão participando do curso é de que essa autoridade não pode ser uma autoridade vazia. A autoridade, o poder, ele decorre de uma legitimidade. Então, o juiz que é respeitado pelo grito, ele não é mais uma figura socialmente aceita, ele não é entendido como um líder pelas pessoas que trabalham com ele. Então, é uma liderança que seja uma liderança positiva. É uma autoridade que é uma autoridade respeitada pelo que produz no trabalho e pela capacidade de agregar as pessoas em torno do magistrado. E a população, a senhora acredita que ela está preparada para ter confiança nesse juiz que acaba de tomar posse, leva um tempo, é um juiz às vezes muito jovem, ela olha, de repente esse juiz já está preparado mesmo? Como é que trabalha essa confiança? No geral, a população ela confia no Poder Judiciário, a Justiça Federal ela tem uma grande credibilidade. O concurso é duríssimo, então os novos juízes que ingressam, eles ingressam com um altíssimo preparo técnico e eles hoje encontram uma recepção por parte dos tribunais, que é uma recepção de mais formação, mais ensino e mais aprimoramento. Então a população ela pode não só confiar, como ficar muito tranquila quanto à qualidade e à tranquilidade dos juízes federais que vai receber na sua localidade. Então, bem-vindos esses novos juízes. Sem dúvida, muito bem-vindos. Certo, muito obrigada pela sua participação. E o Inteiro Teor fica por aqui. Voltamos na semana que vem para um novo encontro. Fique com a gente. Até lá.